Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. E os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho desta segunda-feira é a continuação do Evangelho de domingo. Jesus sacia a multidão. Depois ele vai para um lugar a sós, entrar em oração. E assim ele está nos ensinando a rezar a sós, entrando em intimidade com o Senhor, contemplando, meditando, dedicando o tempo do nosso dia a Deus. Vamos viver a nossa semana nesse clima de oração, sozinho e em família, em casa e na igreja, se possível for. Irmãos e irmãs, os discípulos navegam no mar e as ondas se agitam, gerando medo. Jesus se aproxima dos discípulos, caminhando sobre as águas. Por vezes, a nossa vida é um mar agitado e Jesus está acima da agitação. Se faz presente para nos tranquilizar. Pedro desafia Jesus pedindo a graça de caminhar sobre as águas e Jesus diz: "Vem." Assim, Jesus nos ensina a realizar o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Pedro caminha um pouco. Quando o vento bate, ele sente medo, se afunda e clama a Jesus: "Senhor, salva-me." Vamos nós, diante dos nossos medos ou do vento forte que agita o mar da nossa vida, clamar: "Jesus, salva-me." E Jesus estende a mão a Pedro, dizendo: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Vamos também pedir a Jesus que Ele possa fortalecer a nossa fé e que a fé, esse dom de Deus em nós, possa nos ajudar a vencer as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas dúvidas. Que a bênção de Deus esteja sobre ti, sobre a tua casa, a tua família e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.